Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Uma boa tarde a todos vocês. Estamos de volta aqui no nosso humilde estúdio. Finalmente, né, galera? Tá gravando vídeo pelo celular, não é muito legal. A gente volta aqui e já pede logo o like, tá? Like, inscrições aí pra gente poder estar seguindo o nosso caminho para bater essa meta, galera. Bora bater essa meta de 30 mil inscritos. Estamos precisando, tá bom? Lembrando que tudo isso é de graça. Então, deixa teu like aí e te inscreve no canal. Hoje temos muitas coisas para falar do Remo, muitas coisas, muitas notícias novas, né, que pintaram aqui no meu celular e a gente vai precisar que vocês se inscrevam e deixem o like para esse vídeo chegar o mais longe possível, porque temos muitas notícias, né? E sem enrolação, vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito longo. Antes da gente dar as notícias do Clube do Remo para vocês, lembrando que hoje, 20 horas, tem Remo e Águia, tá bom? A gente vai tentar fazer um pré-jogo 18h45, 19 horas, né? Um pouquinho antes da partida começar, vamos fazer um pré-jogo e lógico, isso aí é fato. Depois da partida, às 22 horas, 22h15 no máximo, dependendo do horário que terminar a partida, espero eu, né, que não tenha nada demais e o jogo acabe nos 90 minutos com a vitória do Remo, a gente volta no pós-jogo aqui ao vivo para falar, se Deus quiser, da vitória do Remo e a classificação para a semifinal do Campeonato Paraense. Vamos lá. Vamos começar por Remo e Águia, né? Bem rápido aqui, que tem o pré-jogo e a gente vai falar muito lá. O Remo não era para estar passando por isso. O Remo já era para estar classificado entre os 4 primeiros classificados, né? Era para ter se classificado, no caso, entre os 4 primeiros classificados. E o jogo hoje era para ser no Bainão, né? Ou no Mangueirão, não sei. Eu acho que seria no Bainão, contra a Águia, contra a Cametá, enfim, contra qualquer outro adversário. O Remo, nessa loucura, né, lá do Osório, lá do nosso chupador de pirulito, o inventador de moda, né, o invencionista, acabou utilizando um time totalmente mesclado, sem entrosamento, com vários jogadores ruins. E além disso, dá para perceber claramente que os vestiários do Remo não estão tão bons assim, principalmente com este time. Reserva esse time alternativo, né? E por isso passam várias nuances. Como o caso do Sávio, né? Que no programa ali do Repórter da Liberal, claramente, né? Claramente falou que o ambiente do Remo não está bem, pelo menos com ele. A gente sabe que não é só com ele, depois de tudo que o Michel Bastos falou naquele programa também do Charla, né? Na internet, no YouTube, ele é um programa carioca. E a gente sabe que jogador é corporativista, né? E com certeza tem outras situações aí que envolvem, né? O que a gente ficou sabendo é que não é só o Sávio que está insatisfeito com o treinador azulino. Outros jogadores também que ficam fazendo rodízio, rodízio, rodízio. E alguns que não são aproveitados na Série A já começam, né, a tentar fazer algo para que o treinador possa sair do Remo. Isso não é ruim, isso é péssimo, porque um treinador que é questionado pela torcida, chamado de burro, e eu acho que não tem aprovação nem sequer de 10% do torcedor azulino, isso aí é sinal que jogador, normalmente, né, a gente vê na história do futebol, normalmente os jogadores conseguem demitir o técnico. E isso passa por algo ruim do Remo. Ser eliminado pelo Águia, pegar a porrada do Fluminense, do Internacional, né? Acredito até mais do que o Águia no Campeonato Paraense, porque esses jogadores alternativos possam vir jogar em algum momento. Já que o time titular a gente vê que luta em campo, que é um time que quer algo, né, dentro da competição, mas é um time que não vinha jogando a competição e desnecessariamente o Remo vai jogar com esses jogadores hoje. Fora de casa, enfrentou viagem, mesmo que tenha sido de avião, mas já era para os jogadores estarem mais entrosados. E a gente vai meter a cavalaria completa hoje, né? Tirando ali 2, 3 jogadores contra o Águia de Marabá. E aí o Remo é o favorito. Se o Remo fosse com o time alternativo, com todas essas nuances aí, essas confusões, eu diria que o Águia seria o favorito, depois das pífias partidas que nós fizemos contra Castanhal, né? Que nós fizemos lá no início da competição contra o Bragantino, etc. E o último aí, dentro do Bainão, contra o Amazonas, escapando aos trancos e barrancos de perder. O Remo continua invicto. Se continuar com a cavalaria principal, o Remo tem tudo para ser campeão do Paraense invicto. Agora, se começar a inventar moda, acredito que não vai ser mais, né? Não vai mais se inventar moda, porque o Remo chegou no mata-mata
e tá levando a cavalaria completa. Seria mais incoerente do que já foi esse campeonato todinho com este treinador fraquíssimo que o Remo tem, chamado de Carlos Osório aí, né, que fica inventando moda e fazendo o Remo passar por coisas desnecessárias. Por mim, o Remo tem que ganhar o jogo, tem que ser campeão paraense. Aí tem pessoas que falam, é pensar pequeno. Pensar pequeno é não pensar em título. Pensar pequeno é desdenhar de um campeonato. Pensar pequeno é achar que a Série A é tudo pro Remo e chegar na Série A não dar conta e acabar, Deus o livre, sendo rebaixado. E aí vamos perder Paraense, Copa Verde, vamos fazer uma campanha ruim na Copa do Brasil e acabar não conquistando o principal e primeiro objetivo do Clube do Remo. Que eu acho que é sim o primeiro objetivo, mas as outras competições têm que ser levadas em consideração. Senão era melhor o Remo nem ter entrado na competição, né? Lembrando que esta competição paraense, apesar de fraca tecnicamente, apesar de alguns acharem que não vale a pena, essa competição pode levar ou pode tirar o Clube do Remo de nada mais, nada menos que uma Copa do Brasil 2027, o que tiraria do Remo aí no mínimo, tá? Os 3 a 4 milhões. Então quem acha que 3, 4 milhões pro Remo não vale nada, aí eu já não entendo mais nada realmente de futebol. Pessoal, já falamos um pouquinho dessa questão do Remo e Águia, do Remo ter se metido nessa bola de neve, né? A gente agora vai deixar um pouco mais para falar sobre isso no pré-jogo hoje. Lembrando para vocês mais uma vez ali às 18 horas, 17h45, e aí já sai a escalação oficial, né? A gente, 17 horas não, né? 19 horas, perdão, 18h45. A gente já tem uma ideia do que pode acontecer com o elenco azulino e a gente vai trazer talvez uma mesa tática para a gente falar um pouco mais dessa partida. Já falei um pouquinho do Sávio e agora eu vou falar aí do Diego Hernandes, né? Muito disse-me-disse, eu tô olhando aqui para baixo pro celular, tá, pessoal? Para pegar a informação concreta que me passaram. Diego Hernandes é o seguinte, o empresário Diego Hernandes passou um tempo em Belém do Pará e as pessoas dentro do Remo não procuraram o empresário. O empresário foi embora, né? Pé da vida, e digo que tem razão, né? O Diego Hernandes é um jogador que joga com raça, que joga com vontade, não só isso. É um cara que tem qualidade. Porque joga com vontade e com raça, o Nico joga também, né? Mas não tem qualidade. Então, é um cara que une o útil ao agradável, é um cara que não ganha tão alto assim comparado a alguns jogadores do Clube do Remo. Então, a gente pode dizer que ele merece uma melhor valorização. E o Remo, depois de ter bobeado, a grande verdade é que o Remo bobeou, né? E aí as notícias foram jogadas na imprensa e nas redes sociais. Isso aí é totalmente normal, tá? Não estou dizendo que é errado. E aí o Remo agora está atrás do jogador, tá? Entre Botafogo e Clube do Remo já está tudo definido, tá? Tudo definido entre Clube do Remo e Diego Hernandes. O Diego Hernandes quer ficar no Remo, mas o empresário não quer ele, né, no Clube do Remo por tudo que aconteceu. E aí o Remo tem essa entrave dessa dificuldade que antigamente estava fácil e aí se deixaram tornar difícil. Fiquei sabendo que a valorização do Diego Hernandes ela será praticamente que dobrada. Quando eu digo valorização, a questão do salário, o Diego Hernandes será praticamente que dobrado, né? O Remo ofereceria 2 anos de contrato para o jogador até o final de 2027, tá? Com prorrogação de mais um ano, caso o Remo permaneça na Série A, então ficaria até 2028, muito parecido com o que é o Pikachu hoje. Para quem não sabe, o Pikachu tem 2 anos de contrato, o Remo permanecendo na Série A, ele automaticamente renova mais um ano, tá? Então seria mais ou menos ali o que o Pikachu hoje tem com o Clube do Remo, até mesmo chegando ali a um patamar muito parecido de salário que me passaram aqui. Me pediram sigilo na questão salarial, vou manter, mas a questão do contrato é de 2 anos e 1 ano de prorrogação caso o Remo permaneça na Série A, até para dar aquele up no jogador, para que o jogador possa, né, dentro de campo, representar muito mais. O Diego Hernandes não viajou para Marabá por causa de problemas, né, físicos com o NASP, tá? Tem uma contusão aí, nada sério, mas foi preservado para o jogo, quem sabe, de domingo já, de uma semifinal, tá bom? Foi por isso que ele não viajou, não foi por questão contratual, nada. Mas a questão contratual que se vincula na internet realmente é verdade. A informação que eu recebo lá dentro do Remo é essa que eu acabei passando para vocês. O Cadu, né, vai ser negociado junto com o Botafogo, tá? O Cadu ficaria para lá, o Diego Hernandes ficaria para cá e o Remo assumiria o Diego Hernandes, né? Daria mais uma parte para o Botafogo, já que o Diego Hernandes tem um valor acima do Cadu, e o Cadu ficaria para lá, né, com um contrato lá de 4 anos, ou, dependendo da negociação, 5 anos com o Botafogo. O Botafogo lá na frente com certeza ganharia um valor muito grande, né, em cima do Cadu, que é um jogador muito bom de bola e promissor, ainda mais sendo lateral
e como eu falei, promissor, um jogador novo, né? E o Botafogo não está numa situação tão boa assim financeiramente como estava nos outros anos, quando acabou sendo campeão da Libertadores, brasileiro, etc, etc, etc. Tá bom? Então, questão do Diego Hernandes, questão do Cadu é essa aí. Muita gente me perguntando, Theo, o que tu acha? O Diego Hernandes fica? O jogador quer. O Remo sinalizou, né? Tem investidores atrás disso aí para bancar essa questão do Diego Hernandes e acredito que se não aparecer, tá, algo muito grande para o Diego Hernandes fora do Brasil, com um valor salarial muito acima do que o Remo possa pagar, acredito que o mesmo possa ficar no Remo. Não cravo a permanência dele depois, para mim, a palavra é forte, mas é verdade, da burrada que a diretoria do Remo fez, né, em não valorizar a tempo o jogador Diego Hernandes. Isso causa, né, ciúmes, isso causa insatisfação por parte do empresário. Né? Diria que a possibilidade do Diego Hernandes ficar no Remo é de 70% hoje, no dia 18 de fevereiro, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui às 2 horas da tarde, às 14 horas, tá? 70%. Pode aumentar, como pode diminuir, tá? Mas hoje eu diria que é mais para sim do que para não, dando 70% de permanência para o Diego Hernandes. Outra questão que está movimentando o mercado e o Remo precisa anunciar o quanto antes, porque faltam aí 15 dias, 2 semanas praticamente, para fechar a janela de contratações. O Remo precisa, vou falar, é chato pra caramba, mas eu tenho que repetir. Pro Remo permanecer na Série A e conseguir uma vaga na Sul-Americana não é difícil. Tá na cara. Tem que dispensar algumas bombas, contratar uns 5, 6 jogadores de nível dos jogadores do time titulares e seguir a atuada, né? Essa, para mim, é a tomada de decisão básica que o Remo precisa, tá? Pro restante da temporada para permanecer na Série A. Um desses jogadores que estão negociando com o Remo, e é verdade, tá? Não é mentira não, né? Vou deixar na tela aí, né? Jesse Lingard, né? Um nome americano pintando no clube do Remo, um inglês com passagens nada mais nada menos que na seleção inglesa, disputou Copa do Mundo. Acredito que quem conheça o futebol mundial sabe quem é este jogador que eu estou falando. Aí na tela para vocês, tá? Vou deixar algumas informações do jogador. É um jogador de 33 anos. O número é místico, né, galera? O número é místico. Ele é um meio-campo, tá? Camisa 10, meio ofensivo, onde hoje o Vitor Bueno está jogando. E também faz função de atacante. Tá? Ele faz a função tanto de meio como de atacante. É um jogador que dispensa comentários técnicos. É um jogador que está fazendo marketing, ou o nome do clube do Remo em cima desse marketing. O Brasil e o mundo, né? Correu o Brasil e o mundo. É um jogador que tem 32 jogos pela seleção inglesa. Pessoal, quem conhece futebol mundial, quem acompanha futebol, sabe quem é ele. É impossível não saber. E quem não conhece, vai conhecer agora aí. Tá? O Jesse Lingard, né? 6 gols pela seleção inglesa, tem uns pontos fortes como armador, passe e jogador âncora. O que é o jogador âncora, pessoal? É o jogador que sai da função de falso 9, vem para o meio campo, né? E é um jogador de distribuição de bola. Tem um ponto fraco, aquele controle de bola que dizem, né? De controlar a bola, mas é um jogador que, segundo o site, tem aqui o ponto fraco de controle de bola, mas eu não acho, tá? Eu discordo do site aqui, que é muito bom, inclusive, para mim é o melhor que tem, mas eu discordo, tá? O ponto fraco dele ser o controle de bola. Inclusive, ele tem um controle de bola muito bom, até por ser um meio-campo. Os números dele são extraordinários. Foi escolhido o craque do campeonato coreano, né? Um jogador que saiu do futebol inglês para ir para a Coreia para ganhar aquela ponta, né? Aquele real. A última partida dele foi dia 10 de dezembro de 2025. Tá? Ele está 2 meses sem jogar. E quando eu acabar de apresentar ele, que eu vou falar um pouco sobre isso. A média dele aí, do ano passado, né? 7.0, 7.7, 7.4, 7.3, 7.3, 7.1, 7.2, 7.4. Ele terminou a temporada praticamente que voando. 7.9, 7.9. Estava no FC Seul, né, da Coreia. É um jogador que na sua última partida fez um gol, né? Vocês podem ver a bolinha aí do lado esquerdo. No dia 30 de novembro deu assistência. Dia 25 de novembro
né? No clássico do futebol coreano, o cara teve uma nota 9,9, com 2 gols e uma assistência. Antes tinha feito um gol, né? Uma nota 7,9, depois 6,9, 6,5. FCCU e Gangwon, né? 8,6 e fez 2 gols. E é um jogador que tem, eu posso dizer para vocês aí, né? Uma característica ofensiva extraordinária, né? A visão geral dos atributos dele, tá? A gente pode pegar aqui, já que ele não jogou em fevereiro, deixa eu pegar aqui, galera. Ponto. Tá, os atributos dele, aí, ano passado, tá? Criatividade, 5,8 para 5,1. Defensiva, 3,6 para 3,7. Isso aí não conta, ele não é jogador defensivo, né? Tecnicamente, 4,9 para 4,4. Né? Taticamente, perdão. Tecnicamente, 5,6, 5,2. E a questão do ataque, 6,5 para 6,1. Né? Ele que foi escolhido ali, o craque, né? Do time dele ali. Os principais jogadores do campeonato coreano. Tem passagens, né? Eu vou pegar aqui lá embaixo. Tem passado pelo Leicester City, todos os clubes aí inglês, né? Birmingham, o Brighton, Manchester United, Derby County, né? Passou pelo Manchester de novo, West Ham da Inglaterra e Manchester United, né? Nottingham Forest também que fez um baita de um campeonato ano passado pelo campeonato inglês, mas ele jogou lá até 2022. E aí, né? Ficou sem clube no início, em junho de 2023 e passou para o FC Seul, né? Da Coreia. É um cara que estava jogando em alto nível até 2022, tá? Alto nível que eu digo que eu acredito que é o principal campeonato mundial, né, nacional, de clubes, que é o campeonato inglês. Dizem que é o mais difícil, e eu concordo, tá? Para mim é o mais difícil do mundo. Ele jogava nesse campeonato até 2022, né? 3 anos que ele não joga nesse alto nível, mas quando foi pro futebol coreano, ele acabou sobrando, né? Até pelo nível do campeonato coreano, que nem se compara a um campeonato inglês, e também diria que não se compara nem sequer ao campeonato brasileiro da Série A, que é o que o Clube do Remo disputa, tá bom? Deixa eu voltar para cá para a gente falar um pouco mais sobre ele. Bom, o Jesse Lingard é o seguinte, pessoal. Tecnicamente, é um cara acima do nível, tá? Não é aquele Jesse lá do Manchester United. Não, não é. Tava jogando no futebol coreano, cai. Mas mesmo assim é um jogador que inteligência, passe, distribuição de jogo, pisada na área. Eu tô falando dele como meio campo ofensivo, um camisa 10. Se ele viesse para vir jogar assim no Remo. A gente iria ter que ter um pouco de paciência pela questão de adaptação física, adaptação do futebol, né? Um cara que sempre jogou ali aquele frio, né? Questão climática totalmente diferente daqui, o calor e tal. É tempo. Vai se precisar de tempo e eu não sei se a gente tem esse tempo. Ainda mais com essas invenções do treinador do Clube do Remo que gosta de estar rodando o jogador. Mas diria que o Remo contratando ele, vamos lá. 18 de fevereiro, ele se apresenta aí final de fevereiro. Ele vai ter que fazer uma mini pré-temporada no Remo, física. Isso é óbvio, galera. Óbvio, óbvio. Diria ali com uma adaptação de 3 semanas, no mínimo 20 dias. Diria que ele poderia entrar em campo pelo Clube do Remo em abril. Tá? Em abril, daria ali 4 jogos do brasileiro, 5 jogos sem ele participar, apenas se adaptando. Questão física, 2 meses que não joga. Acho que antes disso eu me surpreenderia bastante. Eu gostaria de ser surpreendido dessa maneira. Mas após isso, ele pegando o ritmo de jogo, né? E se jogasse não de meio, mas de atacante, que é uma função que o jogador corre menos, é uma função que o jogador não tem tanta preocupação nessa armação, ele fazendo o falso 9, acredito que a adaptação dele seria até antecipada, né? E o Remo precisa desse jogador. O Vitor Bueno, ele pode ser esse camisa 10. O Vitor Bueno também cai para as pontas. Como o Osório
poderia utilizar o jogador. A gente não sabe. Ainda mais vindo do Osório. Mas o Vitor Bueno poderia ir para ponta. O João Pedro poderia ser o camisa 9, apesar que eu acho pouco para a Série A. E o Jess podia vir para o meio campo. Eu não faria isso. Eu utilizaria de primeiro o Jess lá de atacante. Né? Com a permanência do Diego Hernandes, as pontas ficariam aí, né, com mais qualidade. O Diego de um lado, o Aleph Manga do outro. Mas enfim, vamos esperar primeiro o Remo fechar o negócio. A informação que a gente tem é que está muito próximo, tá? Muito próximo mesmo. São investidores que vão bancar a contratação do jogador. É uma contratação jamais, tá? Jamais vista aqui pelo futebol do Norte. A contratação mais cara em termos de salários da história do futebol do Norte. Eu não estou falando do Remo, tá? Do futebol do Norte. Depois do Remo surpreender aí com a contratação do Leonel Pico, contratação mais cara do futebol do Norte em compra, né? Em valor pago. O Jesse seria a contratação mais cara em questão salarial da história do futebol do Norte, dando uma qualidade a esse elenco do Remo que está precisando de qualidade, tá bom? Então são as informações que a gente tem para vocês. No pré-jogo a gente vai trazer aí, né, mais informações sobre a questão do Diego, sobre a informação do Jesse. Estou tentando pegar aqui para dar mais qualidade na live, tá? No pré-jogo ou no pós-jogo. E a gente pede carinhosamente que vocês deixem um like. Eu peço carinhosamente que vocês se inscrevam. A gente tá nessa meta de bater os 30 mil inscritos. A gente precisa de vocês, a gente precisa da inscrição de vocês. Tá bom? Façam isso por nós aí. Valeu, galera. A gente volta daqui a pouco, tá? No pré-jogo aí, 18h45, 19 horas. Porque 20 horas vai rolar um jogão de bola, tá? Águia e Remo vai ser um jogão. O Águia dando a vida e o Remo com a cavalaria completa aí, né? Vamos ver como eles vão se sair no acanhado, porém bonitinho, né? Bonito estádio do Águia de Marabá de hoje, com um gramado muito melhor que já foi em outroras. Valeu, galera. Fui, até mais tarde.